noite a todos. A nossa leitura no livro Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 13, páginas 139 e 138, a piedade. A piedade é a virtude que mais vos aproxima dos anjos. É a irmã da caridade que vos conduz até Deus. Deixai o vosso coração se enternecer diante das misérias e dos sofrimentos dos vossos semelhantes. Vossas lágrimas são um bálsamo que lhes aplicais sobre as feridas, e quando, por uma doce simpatia, vinde a lhes restituir a esperança e a resignação, que encanto experimentais. Esse encanto, é verdade, tem um certo amargor, porque nasce ao lado da infelicidade. Mas se não tem a agrura dos gozos mundanos, não tem as pungentes decepções do vazio que estes deixam atrás de si. Há uma suavidade penetrante que alegra a alma. A piedade, uma piedade bem sentida, é o amor. O amor é devotamento. O devotamento é o esquecimento de si mesmo. E esse esquecimento, esta abnegação em favor dos infelizes, é a virtude por excelência, a que praticou em toda a sua vida o divino Messias, e que ensinou em sua doutrina tão santa e tão sublime. Quando essa doutrina retornar à sua pureza primitiva e for admitida por todos os povos, dará felicidade à terra, nela fazendo reinar, enfim, a concórdia, a paz e o amor. O sentimento mais próprio para vos fazer progredir, domando o vosso egoísmo e vosso orgulho, o que dispõe vossa alma à humildade, à beneficência e ao amor do próximo, é a piedade. Essa piedade que vos comove até as entranhas, diante do sofrimento dos vossos irmãos, que vos faz lhes estender mão segura e vos arranca lágrimas de simpatia. Portanto, não sufoqueis jamais em vossos corações essa emoção celeste. Não façais como esses egoístas endurecidos que se distanciam dos aflitos, porque a visão de sua miséria perturbaria por um instante sua alegre existência. Temei permanecer indiferentes quando puderdes ser úteis. A tranquilidade comprada a preço de uma indiferença culpável é a tranquilidade do mar morto, que esconde no fundo de suas águas o lodo fédido e a corrupção. Quanto a piedade está longe, entretanto, de causar a perturbação e o aborrecimento com os quais apavora o egoísta. Sem dúvida, a alma experimenta, ao contato da infelicidade alheia e voltando-se para si mesmo, um abalo natural e profundo que faz vibrar todo o vosso ser e vos afeta penosamente. Mas a compensação será grande quando vierdes a restituir a coragem e a esperança a um irmão infeliz que se emociona com a pressão da mão amiga, e cujo olhar, ao mesmo tempo úmido de emoção e de reconhecimento, se volta docemente para vós, antes de se fixar no céu, agradecendo por lhe haver enviado um consolador, um apoio. A piedade é a melancolia, mas celeste precursora da caridade, essa primeira virtude, da qual é irmã e cujos benefícios prepara e enobrece. Michael Bordels, 1862. Boa noite a todos, que seja bem-vindo. Vamos agradecer a Jesus pela oportunidade que nos dado para aprender. Boa noite aos nossos internautas, que é com a grande alegria e responsabilidade para nós. Estamos aqui trazendo o ensinamento do Cristo para milhares e milhares de irmãos em várias regiões do Brasil e, por que não, também internacional. Só temos que agradecer, e agradecer essa casa que nos acolheu e nos recebe, nos dando a oportunidade para o trabalho.
Então hoje nós vamos falar um pouquinho, que já foi lido alguma coisa, sobre a piedade. Meus queridos amigos e irmãos, só a alma superior volta toda a sua atenção para o que é fundamental, a piedade e humildade, segundo padrões fraternais apresentados por Jesus Cristo, corroborados pela filosofia espírita. É um sentimento predisposto a desejar o bem a outros sem condicionamento, algo fora do comum no mais alto grau. O verdadeiro amor, meus amigos, referido por Jesus e ratificado pela doutrina espírita, resume-se no sentimento por excelência do ser racional, dotado do livre-arbítrio, ou seja, a faculdade de tornar efetivo ou não o que foi determinado ou prescrito, ou que nos obrigamos perante nós mesmos pela nossa ação e pela nossa vontade. Quem ama possui a quietude do espírito sensato, corajoso e inconfundível, a prosseguir firme na aventura ou desventura como uma bússola em plena tempestade. Ó bendito sentimento que move ao bem do próximo, ainda que em dadas circunstâncias aparentemente contraditórias. Pode-se, meus amigos, exercer o amor, a afeição da caridade moral em qualquer ocasiões. E o que os espíritas sinceros tão bem conhecem. E o momento máximo do amor ao próximo, e por amor a Deus, às vezes, nos surpreende mediante curiosos aspectos. No ano de 1854, na península da Crimeia, os russos e os ingleses estavam em conflito, em guerras, devido à exploração das minas minerais naquela época, naquela região em Crimeia. E a senhora Florence Nightingale, a enfermeira dedicada ao amor, ao carinho e ao respeito ao ser humano, ofereceu-se para trabalhar naquela região, ajudando, atendendo aqueles soldados que caíam feridos devido à guerra. Um belo dia, ela observando um jovem soldado que havia sido cortado com baioneta em torno das suas gargantas, as cordas vocais. E aquele jovem soldado, então, muito triste, querendo morrer, querendo suicidar-se, porque não tinha condição mais de falar, e ela com todo carinho o abraçava e dedicava o seu amor, e sempre conversando com ele. Aí um belo dia ela descobriu que ele gostava muito de artesanato. Então arrumou para ele a opção de cordões, umas gôndolas, umas bolinhas, e ele começou a trabalhar e fazer peças maravilhosas. Até que um dia uma senhora visitante adorou uma das peças que ele fez e a comprou. E ele tão feliz, pela primeira vez, mais de 6 meses, naquelas condições, quando a senhora Florence o aproxima da mesa, ele querendo falar com ela, mas aquele gosnado, porque não conseguia falar, ela não entendia nada, e ela com aquele amor, aquela empatia por ele, querendo sentir o que ele sentia, ela lhe diz: "Oh, meu querido amigo e irmão, eu não entendo nada que você fala, porque eu sou surda. Por que você não escreve para mim entender o que você está falando?" E essa senhora Florence, meus amigos, foi ela que inspirou o senhor Henri Dunant, que foi o fundador da Cruz Vermelha Internacional. Esta é a verdadeira piedade, é o respeito humano. É nós aqui na Casa Espírita, ou seja, onde for, é no atendimento fraterno, que lá nós falamos, empatia e atendimento, aqui fala acolhimento, mas tudo é a mesma coisa. É o atendimento, colocando no lugar do outro,
passar a ter antipatia e passar a sentir o que realmente aquele irmão está sentindo. Essa é a verdadeira caridade. É nos passe, é no diálogo, é nós passar a procurar sentir realmente o que aquele irmão está passando. E a piedade, então, meus queridos amigos, é a virtude que mais se aproxima dos anjos, como foi lida. Mas como entendê-la em profundidade e como colocá-la em prática? Porque segundo o conhecimento superficial de que se tem sobre ela, a piedade ou a compaixão significa sofrer com alguém ou algo. É como naturalmente fugimos do sofrimento. A piedade pode nos parecer incômoda muitas vezes. Somente isso, meus amigos, a indiferença ainda reinante nos corações humanos. Quando o que se passa com o outro, teremos o homem distante da piedade. Porém, a compreender melhor essa virtude, veremos que nos é extremamente benéfica. E não significa com que ela traremos mais dor para os nossos dias, não. Porque compartilhar o sofrimento do outro não é aprová-lo, nem compartilhar as suas razões, boas ou más, seja ela qual for, para fazer sofrer. É recusar-se a considerar um sofrimento qualquer, que seja como um fato indiferente a um ser vivo. Qualquer que seja como uma coisa. A compaixão ou a piedade é o contrário da crueldade. E se regozija com o sofrimento do outro e do egoísmo que não se preocupa com ele. É uma atitude mental baseada no desejo de que os outros se livrem de seu sofrimento. Essa está associada a uma sensação de compromisso, responsabilidade para com o outro. Porque a verdadeira compaixão, meus amigos, tem por base no raciocínio de que todo ser humano tem o desejo inato de ser feliz, de se superar o sofrimento, exatamente como todos nós que queremos vencer as nossas angústias, queremos libertar dos nossos conflitos do dia a dia, é procurarmos a felicidade, não a felicidade plena, porque só teremos a felicidade plena quando galgarmos mundos superiores, vamos conseguir vencer as nossas viciações. Mas essa colocação que nós fomos criados para ser infeliz, para sofrer, são colocações inadequadas, fora de conhecimento. Porque nós vamos ter a felicidade plena, completa, mas nós temos a felicidade relativa, porque ainda somos espíritos que moramos em mundos de prova e expiação. Imaginamos cada um de nós, se tiver como já o homem sábio há mais de 500 milhões de anos, ou 1000 anos do Pitecantropos, né, Dantaus, se já passamos mais de 40 reencarnações, considerando 200 anos de uma reencarnação para outra, todos aqui ainda presentes, com os nossos conflitos, com as nossas dificuldades, porque é lei de causa e efeito, ação e reação, porque nós estamos colhendo o que plantamos. Nós somos seres ainda imperfeitos. E segundo a filosofia espírita, reconhece o verdadeiro espírito cristão pelo esforço que ele faz para domar suas más tendências. É libertar de nós as viciações, principalmente o egoísmo, o orgulho, que são as chagas da humanidade. E a piedade, então, meus amigos, ela é benéfica em todas as situações da vida, e em especial o desenvolvimento da piedade. Tendo as mãos a habilidade, poderemos nos deixar envolver pelo sofrimento alheio. E como tal, virtude era filha do amor. E na companhia dele sempre estaremos. Esse sofrer junto não será desagradável para o compadecido, não. Porque nesse instante estaremos operando como mensageiros de Deus, consolando aflições e praticando a caridade em uma de suas belíssimas formas. Oh, meu irmão, eu não entendo nada que você diz, porque eu sou surda. Escreve para me entender o que você quer. Uma irmã médium,
enfermeira, famosa e surda, só para não constranger aquele querido irmão. Assim, meus queridos amigos, desse estudo de hoje, a lição maior é o estima deixar-se dominar pelo sentimento da piedade. Não abafá-la com vergonha de sentir-se fraco, não. Por medo de se envolver-se, de ter mais aborrecimento ou problemas, a fim de se fazer tudo o que se pode em favor dos necessitados. Seja qual for as origens dessas necessidades, é nós realmente passar a vivenciar o ensinamento que Jesus nos ensinou, é respeitar e amar os nossos irmãos. Que Jesus nos abençoe e esteja conosco nessa jornada hoje e sempre. Que assim seja. Boa noite para todos. Sejam todos muito bem-vindos. É um prazer muito grande, uma alegria muito grande estarmos com vocês aqui mais uma vez nesta semana. Temos aqui uma pergunta correlacionada com a lição desta noite. O que vem a ser piedade filial narrado no livro Evangelho segundo o Espiritismo? Isso mesmo. No capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, existe uma mensagem de suma importância para todos nós. O título dela é: honrai vosso pai e vossa mãe, para terdes uma dilatada vida sobre a terra. É simples, não é? O título. Mas a extensão das consequências desse honrar vosso pai e vossa mãe, para terdes uma dilatada vida sobre a terra, implica o termo piedade filial. Porque piedade filial, a palavra piedade, ela vem de pio, dade, qualidade, quer dizer, pio quer dizer bondade, e dade quer dizer qualidade. Qualidade de quem é bom, qualidade de bondade. Vejam vocês que a palavra piedade, ela resume tudo que diz respeito com a dor do outro, do semelhante. Porque a piedade, como foi dito aqui, é irmã da caridade. E a caridade é a prática do amor. O amor é lei. O amor é lei universal. Agora, a prática dessas leis, nós denominamos a caridade. Uma vez que nós vivemos a caridade, estamos exercendo as leis divinas. Com isso, a piedade, ela faz parte de todas as famílias, de todas as classes sociais, só que ela não é vivenciada. Porque essa piedade filial aqui é justamente um sentimento de bondade que nós haveremos de ter para com os nossos pais. Estamos vivendo um momento em que a sociedade, que é oriundo da família, porque a família é a célula máter da sociedade, e é na família que nós aprendemos as primeiras noções de vida em sociedade. É ali então que nós haveríamos de vivenciarmos a piedade. Porque não adianta eu ser piedoso com alguém lá fora. Eu devo ser piedoso primeiro com os meus pais. Quantos de nós que não respeita os seus próprios pais? Quantos de nós que não temos para com os pais um sentimento de piedade? Não damos a eles o valor devido como os nossos progenitores. Quantos de nós que quando o pai, a mãe se torna um estorvo para ele joga num asilo. Ele joga numa casa de acolhimento, uma casa que atende, paga 2, 3, 4, 5 mil reais por mês, para que alguém tome conta do pai, tome conta da mãe, porque ele mesmo não é capaz de poder fazer isso. Isso está muito aqui distante da piedade, de honrar vosso pai e vossa mãe, para terdes uma dilatada vida sobre a terra. Então é imperioso sabermos que, sendo a piedade esse sentimento nobre do emprego, do amor,
em relação, inclusive, aos pais, devemos ter com os nossos pais o maior zelo possível. Nossa Constituição de 88, no seu artigo 229, coloca para todos nós que é dever dos pais amparar, criar e educar os seus filhos mais novos. Mas é dever também dos filhos mais velhos amparar os seus pais na velhice, na doença. Nós estamos, às vezes, desobedecendo uma lei divina, não vivendo a piedade filial. Estamos desobedecendo uma lei dos próprios homens. Por isso que hoje, nós que somos pais, temos a obrigação moral e temos o dever logístico e moral de criarmos nossos filhos, educá-los e projetá-los eles como homens de bem. Mas estes filhos também têm o dever, a obrigação moral de tolerar os seus pais, porque seus pais o tolerou, a criança rebelde, a criança custosa, o adolescente que os pais costumam discriminar chamando de aborrecentes. Os pais o toleram. É comum dizer que hoje um pai, uma mãe, faz para 10 filhos. Mas 10 filhos não faz para um pai e uma mãe. O que está acontecendo conosco? Que quando os nossos pais estão em cima de uma cama sofrendo, impossibilitados até de mesmo das necessidades fisiológicas, nós não o toleramos. Nós preferimos colocar nas mãos de um enfermeiro, de enfermeiros, num asilo de idosos, empilhando. Estamos longe da piedade filial. E é imperioso que a lição de hoje, que nos concita realmente, nos chama a atenção para essa piedade filial. Termos para com nossos pais os cuidados necessários na velhice. Porque é na velhice que vem as macacoas, as doenças, as dificuldades até mesmo para andar. É ali que os nossos pais tornam-se crianças. E nós, filhos, nos tornamos pais de nossos pais, tendo eu como crianças. Vamos pensar um pouco nisso. Se os nossos filhos de hoje tornam-se para nós um estorvo, às vezes os filhos são um estorvo para os pais. Não justifica que os pais disponham dos seus filhos, jogando eles em asilos, não, em creches, em instituições que abrigam crianças. Mas não é também de direito dos filhos, quando os pais se tornam para eles uma cruz a carregar, jogá-los num asilo, numa instituição qualquer. Então vamos meditar um pouco, darmos o valor real aos nossos pais, porque se nós assim não fizermos, não estaríamos honrando o nosso pai e nossa mãe. Com isso, não teremos a possibilidade de termos uma dilatada vida sobre a terra. Porque não faríamos merecedores de amanhã retornar no seio da mesma família. Porque pela reencarnação, nós sempre retornamos-nos no seio da mesma família, reencontrando nossos algozes, mas também os nossos grandes afetos, os grandes corações que nós deixamos, para aprimorarmos o amor, inclusive a piedade. Aproveitemos enquanto estamos a caminho com eles, e façamos deles as pessoas mais estimadas por nós. Que tenhamos por eles o maior respeito, porque a coisa mais bonita é você chegar na terceira idade, na maturidade, na velhice, porque é uma vitória muito grande hoje sobreviver num mundo como é o nosso, um mundo de expiação e provas. Meditemos, irmãos, amigos do Ideal Espírita. Obrigado. Antes de responder essa pergunta que chegou aqui para nós, só completar um pouquinho o que o nosso querido irmão Vicente disse. Nós trabalhamos como voluntário lá em Patinga há mais de 30 anos, no lar de idosos Paulo de Tarso. Inclusive nós tiramos até o idoso fora, lar Paulo de Tarso. E aconteceu um fato lá muito interessante.
uma senhora, o filho colocou lá no lar, e ele, uma situação razoavelmente bem, era supervisor também da Uzi Minas, a qual nós também éramos. E essa senhora, quando ele colocou lá no lar, ela ficava com a bolsa pendurada no pescoço e andando o lar o tempo todo sem parar um segundo. Só parava quando as funcionárias levavam ela para o quarto para tomar banho e deitá-la. Ela revoltada, não conversava com ninguém e era o dia todo andando. Aí nós, com o nosso grande amigo, que era o presidente da época, chama Valdemar, aí eu conversando comigo, o senhor Valdemar, nós chamamos o rapaz, conversamos com ele, mostramos a situação da mãe. Aí acho que a consciência dele pesou, então ele conseguiu conversar com a sua esposa e levou a senhora, sua mãe, para a sua casa. E passou uns 30 dias, mais ou menos. Aí no fim de semana ela foi nos visitar, foi visitar lá os seus amigos internos, que ela tem mais ou menos, se era 50 internos na época. Se vocês verem a mudança da Dona Maria, só do filho ter abraçado e levado para conviver com ele, aí ela passou ela mesmo querer ter passado o fim de semana lá no lar com os internos. E a alegria, aquela Dona Maria de ontem, que não conversava com ninguém, passou a conversar, aí chegando lá, ela, ô, senhor Lelei, como é que o senhor está, senhor Lelei? E foi mais de 2 anos naquela solidão, naquele sofrimento. Aí para vocês verem o que é realmente o amor da mãe para os filhos, e sentir abandonada por eles e entregue a um lar. Com o mais carinho que seja tratado, mas sente aquele sentimento de desprezo e de abandono. Aqui veio 3 perguntinhas para nós, que até já foi comentado. A piedade é diferente da dó, da pena? Completamente diferente, meus amigos. Dó é uma coisa. Eu tenho dó lá do fulano, mas ele merece passar por aquilo. É que se lasque. Dó eu tenho, mas não quero nem ver. Vocês nunca viram isso? Mendigo, pessoa que está sofrendo, e tem uma dó daquele camarada ali, mas mereceu, fica só na rua. Né? Agora a piedade é a empatia, como já falamos. É ajudar sem cobrar. É dar com a mão direita e não deixar que a mão esquerda veja, ou o contrário, não importa. Esta é a verdadeira piedade. É abraçar, como já falamos, com empatia, aquele irmão necessitado, sem questionar nada. Porque a nossa obrigação, a verdadeira caridade e o amor, é nós ajudar o outro sem questionar, sem perguntar o porquê. É fazer realmente a verdadeira caridade. Essa é a piedade. A outra pergunta é bem relacionada a essa. A piedade só se completa com uma ação benevolente? É sim. Piedade e benevolência para mim é uma coisa. Como já disse, é uma empatia. É como a senhora, a enfermeira, Florence, para não deixar aquele irmão mais na tristeza, deixar ele mais complexado, que ele não podia mais falar, ela fingiu de surda. Aí ele escreveu que estava muito feliz e agradecendo a Deus pela proteção que ela havia dado. A história é muito longa, mas como nós temos tempo limitado, nós resumimos o máximo. Mas você vê toda a história, o prolongamento, é uma coisa muito linda. Então essa verdadeira piedade, ela se completa com a benevolência, com o amor. E a outra pergunta que fizeram, praticamente a pergunta já é a resposta. Ter dó, mas não fazer nada, não resolve nada? É lógico. A mesma pessoa perguntou que a pergunta é a resposta. Ter dó, não fazer nada, não estou fazendo nada. Eu tenho uma dó que o Mateus caiu ali, quebrou o pé. Vai quebrar o pé não, viu, Mateus? Só tem uma dó. Mas largue para lá, alguém vai ajudar. Olha, que caridade é essa? Uma pessoa, um acidente de trânsito, seja o que for,
acidenta uma pessoa, atropela um irmão, ou de bicicleta, ou um carro, olha caído para lá e vai embora. Mas que nem dó uma pessoa dessa tem. Alguém socorre, não quer nem saber. Mas não é assim. Então, piedade é a verdadeira caridade. É o verdadeiro amor que dizia Deus. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como eu vos amei. Palavras de Jesus. Porque está lá em Levítico, como a si mesmo, já não é muito contraditória. Porque para me amar o meu irmão, tem que me amar primeiro. Porque nós sondamos o que temos. Então, se eu não me amo, como é que eu vou amar o Vicente? Como é que eu vou amar a Deus que eu não conheço, nunca vi? Então, é amar como Jesus diz, como eu vos amei. Aí sim. Porque se eu vivo nas viciações, seja qual for, física ou morais, então eu não me amo. Então eu não posso amar meu próximo. Bom, quanto aos pais, e se esses não fazem o seu papel de pais, ainda assim devemos ser piedosos? Sim. É o amor incondicional. Se nós condicionarmos o amor, ele não vale. Olha, eu vou te amar se você for assim. Se você não for, não vou. Aí não tem graça. Já pensou se Jesus Cristo, quando deu o maior testemunho de amor por todos nós, morrendo no madeiro, se ele tivesse condicionado a nós também, nós estaríamos perdidos. O amor sempre deve ser incondicional. Nunca condiciona uma pessoa a uma situação para que você tenha por ela um apreço. Porque aqui vale muito mais que cada um de nós façamos a nossa parte e nunca exigindo que o outro faça dele. Nós temos o hábito sempre de exigir que o outro faça primeiro a parte dele. Se compensar, se valer a pena, a gente faz a parte da gente. Não. A condição da lei do amor coloca o outro em primeiro plano. Não adianta eu tentar fazer comigo o que eu não consigo fazer com os outros. Porque amar o próximo é você realmente ter por ele uma dedicação exclusiva. É você renunciar. É você doar-se em relação a ele. É dar-se. Quem não doa de si mesmo, quem não renuncia, não ama. Agora, esse amor, da qual nós condicionamos o marido, a esposa, os filhos, os pais, ele não vale. Porque às vezes isso aí não é amor, é egoísmo. Quantas vezes nós equivoquemos-nos com o amor em forma de egoísmo, achando que é amor. É o amor, é necessidade. Enquanto a pessoa nos vale, nos presta serviços, a gente ama. Isso. Os nossos pais é assim. Enquanto eles são úteis a nós, dá tudo na mão, roupa lavada, comida quentinha, roupa passada, cama limpa, toalha limpa, cueca limpa, tudo limpo, a gente ama. Quando o papai, mas a mamãe dá lá também a mesada todo mês, é uma beleza, esse pai é trazido aqui na palma da mão. Amor, necessidade. Mas o dia que esse pai e a mãe não tem mais dinheiro para dar, a mãe não dá conta mais de lavar a roupa, entregar tudo pronto, a comida quentinha na mesa, aí você não ama mais. Não funciona, não tem graça. O amor exige de nós uma condição que se chama renúncia. Nós devemos sacrificar em função do outro. Sacrificar em função do outro. Porque sacrificar vem de quê? De sacrifício. Sacrifício quer dizer o ofício sagrado, sacro. Por isso que é imperioso que a gente que é filho tenhamos pelos nossos pais a maior atenção, o maior apreço.
Não importa se ele não é um bom pai, se ele não é uma boa mãe, não cobra dele. Porque é muito simples, é muito fácil você ver um argueiro no olho do outro, mas não ver a trava no próprio olho. Quer dizer, é comum a gente ver o defeito do outro e não se perceber os próprios defeitos. Nisso acontece muito no reduto doméstico. Ah, meu pai e minha mãe é ruim demais. Por que é ruim? Porque às vezes tem pais que põem os filhos perdidos. Dá tudo. Olha, aqui vai um conselho da espiritualidade. Não dê tudo, filho, não. Viu? Dê o suficiente. Não dê tudo. Porque se você der tudo, como ele é insaciável às vezes, amanhã ele vai lhe pedir mais alguma coisa e você não tem para dar. Porque já deu tudo. Aí ele se revolta contra você e você torna-se um pai e uma mãe mau. Aí vem o desprezo, vem a intolerância, vem a rebeldia. Aí a piedade deixa de existir no reduto doméstico. Então, não condicione o amor. Faça a sua parte. Nunca exija do outro o que você não é capaz de poder fazer. Eu só posso exigir do outro se eu estou fazendo à altura dele e muito mais. Mas se eu não conseguir realmente fazer nem sequer o tanto que ele faz, que eu não exijo hora nenhuma dele o que eu não posso oferecer. Então, ame esse pai, faça a sua parte. A parte dele é um problema dele. Eu sempre falo assim, ó, se alguém não gosta de mim, o problema não é meu. Se tem um de vocês sentado aí agora que não gosta de mim, não é problema meu, é problema teu. Agora, se eu que estou aqui não gostar de nenhum de vocês aqui, ou de algum de vocês aí, o problema já é meu. Viu? Então, a questão é a seguinte, a questão é nós. A questão é resolver a nossa dificuldade. A dificuldade do outro é dele. Você não pode fazer nada por ele. É sine qua non. Quer dizer, não pode fazer nada por ele. Faça a sua parte. Ame. Ame incondicionalmente. Tenha por ele todo o amor. E deixa tudo vir conforme acontece. Obrigado. Pela minha avó materna, já falecida, tivemos um amor incondicional. Será que ela cuida de mim sempre? Sonho com ela no hospital. Não a vejo, mas sei que ela está lá. E eu acordo muito triste. Minha amiga, meu amigo, queridos irmãos, que fez essa pergunta. Já na própria questão, porque quando nós dormimos, o corpo fica dormindo. Mas o espírito, nós nos desdobramos constantemente. Então nós vamos para os lugares de acordo com a nossa evolução, ou com a nossa necessidade. Então se esse amigo ou essa amiga que sonha com a sua avózinha no hospital, mas não a vê, é porque provavelmente ela ainda não tem condições evoluída, fluídica, e nem a avó para apresentar para ela materializada no perispírito. Então, se ela sonha que ela está num hospital, que provavelmente ela está sendo acolhida, está sendo tratada, e os nossos entes queridos, ou pais, ou avós, quantos e quantos eles estão querendo nos ajudar, quer nos proteger, mas não têm condições, devido à sua evolução. Vocês têm uma ideia, o nosso pai, ele faleceu, eu tinha 15 anos de idade, em 1960. E eu com 17 anos eu fui para Ipatinga, querido falecimento do nosso pai,
ele era autônomo e tal, naquela época não tinha INSS, não tinha aposento, não tinha nada, a situação da família ficou bem difícil, nós éramos 8 irmãos, e eu era o mais velho. E naquela região de Patinga, naquela época, era só para a gente ter uma proteção divina para ficar, porque a gente chamava de candango. Porque assim, nem Patinga era um vilarejo, para vocês terem ideia, nem luz elétrica não tinha. E eu nunca tinha saído de casa, porque eu era seminarista. Né? Saí do seminário e fui ser metalúrgico. E um belo dia, eu estava fazendo a canaleta, não sei se eu falei isso para vocês, fazendo a canaleta na rua, porque estava construindo os bairros e Patinga foi toda construída pela Usiminas. É uma cidade construída, tudo projetado e programado. E eu saí de bicicleta para trabalhar, eu trabalhava de turno, então eu pegava 3 horas da manhã. E um belo dia eu saí meio sonolento, e de sair de casa de bicicleta, ela ia tranquilo, andando de bicicleta para ir para o serviço, pegar as 3 horas. Eu só ouvi aquele grito, Irlei, cuidado! E eu ouvi a voz, conheci a voz do meu pai, e eu caí da bicicleta. Se eu andasse mais uns 2 metros, talvez eu nem aqui com vocês encarnado eu estava. Porque fizeram um buraco muito profundo para colocar esgoto, aquele negócio de tubulações muito grande, eu ia cair lá embaixo. Então, meu pai sempre me protegendo. E como tem esse amigo para vocês, que inclusive foi mim que me ajudou, me levou para a doutrina espírita, agora nós estamos quase até hoje, mais de 50 anos. Aí eu conversando com ele, aí na reunião mediúnica, eles mentalizaram e meu pai então manifestou. Mas ele não tinha condições nenhuma ainda de ficar do meu lado ajudando, devido às suas condições vibratórias. Aí ele foi conversado, foi orientado e seguiu o seu caminho, nunca mais tive notícia, seja está encarnado ou não, não tive notícia. Então essa vozinha pode ser que ela ama e adora essa netinha ou esse netinho, mas devido às condições que ela sonha, ela deve estar em tratamento. E não precisa ficar triste ao acordar, não. Ora para essa querida avó, esse espírito amigo, essa senhora que está preparando muitas vezes para até reencarnar dentro da própria família. Ou pode ser uma filha, ou irmão, ou seja lá quem for, ele está preparando para aproximar. Porque os espíritos que se amam, que são afins, nunca que se separam, sempre estão um ajudando o outro. Que fala muito aí em almas gêmeas. Almas gêmeas não existe. São colocações, a alma nunca foi criado. Tem até o livro, Almas Gêmeas. Eu não lembro qual que é o médium e o autor, porque eu leio muito e não gravo muito nome, essas coisas não. Mas precisa que a alma gêmea é aquela pessoa simpática. Reencarnações e reencarnações da alma gêmea. Ela aqui no Brasil, e ele se reencarnou como monge lá na Índia, em desdobramentos e encontrar um triângulo mineiro, em espírito e dialogar, um protegendo o outro. Então, minha querida amiga irmã, ora para sua avó, agradece, nada de tristeza, porque pelo que nós estamos vendo aqui, provavelmente, ou com certeza, ela está sendo tratada, está sendo orientada, e quem sabe muito breve, nós dizemos, está realmente protegendo. E os espíritos afins, pode estar qual distância for, mas sempre estarão junto, cuidando de nós e nos ajudando. Complementando o raciocínio do Sr. Irlei, não existe realmente almas gêmeas. Existem almas algemas. Algemas, de algemar. Porque todos nós temos um compromisso um para com o outro. O compromisso do amor. O compromisso da tolerância, da piedade. Casamento não é união de almas gêmeas. Casamento é união de almas algemas. Porque casamento é compromisso. E todos nós devemos estar realmente ligados um ao outro por esse compromisso de uma evolução, de um crescimento espiritual conjunto. Tocando um com o outro, os outros, as nossas qualidades. Na noite de ontem,
de perguntas e respostas foi colocado sobre a reencarnação de Segismundo. Me parece que ficou evidenciado que a reencarnação é consolidada aos 7 anos de idade. Sim, ficou realmente ontem, na noite de ontem, colocado, foi por mim mesmo, no livro Missionários da Luz, de André Luiz, no capítulo 13, onde fala da reencarnação de Segismundo. Um dado momento da conversa lá de André Luiz com toda a sua equipe, percebendo que o Segismundo estaria reencarnando, lhe é designado um espírito chamado Herculano para acompanhar Segismundo na sua reencarnação a partir de então. E ele diz no final, você, Herculano, vai acompanhar André Luiz, porque a reencarnação dele será consolidada aos 7 anos de idade. No livro E a Vida Continua, do mesmo André Luiz, lá no capítulo 11, é colocado para nós que quando nós reencarnamos, nós passamos por uma espécie de uma hipnose, pelo período ali, desde o nascimento até os 7, 8 anos de idade. Por quê? Porque nesse período, nós entramos num processo do claustro materno ali, começa um entorpecimento e um esquecimento do passado. E esse esquecimento, ele só vai voltando à tona depois dos 7 anos de idade. É que nós vamos recobrando a nossa verdadeiro caráter, a nossa verdadeira condição espiritual. E a partir daí, nós começamos uma nova personalidade. Por isso que a partir de então, a gente passa por uma suspensão temporária dessa consciência do passado. Ficamos mais ou menos suspensos, para que haja um processo pelos quais os nossos pais aproveitem esse momento dessa espécie de uma hibernação da consciência, para que nós possamos imprimir em nossos filhos novos caracteres do homem de bem. Criança, amigos, é como argila. Argila lá no chão, mas argila mole. Que você pega a argila, com as mãos você modela. Os pais são essas criaturas que modelam. Pegando a criança com uma argila mole e modelando a sua personalidade nova. Porque é uma nova personalidade que a partir daí então fará parte da existência, acrescentando no caráter dessa criança, desse espírito já bastante amadurecido, mas como criança, os caracteres do homem de bem. Porque se você deixar a argila secar, você não pode mais modelar com a mão. Se ela seca, ela endurece, vira um sólido. E para o sólido, você não modela com as mãos, você tem que esculpir. E esculpir a pedra, você tem que pegar do martelo, da marreta e do buril. O buril é a peça que corta, aí dói. Melhor agora. A criança, até os 7 anos de idade, é suscetível. Nós somos no Livro dos Espíritos, na pergunta 383, foi perguntado lá o seguinte: qual a necessidade do espírito passar pela fase da infância? A resposta foi: a necessidade de passar pela fase da infância, porque é nessa fase que o espírito fica mais suscetível das impressões que os pais imprimem neles. Fica mais fácil. Porque esse período da suspensão temporária, da lembrança de um passado, é como argila mole, é como uma fita virgem, que você então imprime novos caracteres, que dará a esta criança a educação. Porque numa nota de Allan Kardec, depois da pergunta 685 do Livro dos Espíritos, o próprio Allan Kardec deu um conceito de educação que, no meu ponto de vista, para mim foi a coisa magnífica. Eu acho que é o melhor conceito de educação que eu já vi na minha vida.
Ele diz que a educação é a arte de formar os caracteres que dá a formação de bons hábitos, de bons costumes. E é justamente nesse momento é que esse espírito, que é tão velho quanto o próprio avô, mas num corpo de criança, mas com um passado ainda suspenso, numa forma de um sono, de uma hipnose, ele fica suscetível pela hipnotização que os pais fazem em relação a eles. Então é nesse momento, pais, é que vale da parte de todos nós que somos pais, e imprimirmos neles esses caracteres de homens de bem. Khalil Gibran, nas suas belas poesias, dizia que os nossos filhos não são nossos filhos, são filhos da ânsia da vida em si mesma. Vêm através de nós, mas não de nós. Embora convivem conosco, não nos pertencem. Pais são como arcos, filhos são como flechas. Quanto mais você curva um arco, mais longe você arremessa uma flecha. Ele termina: pais, arcos vivos que são, curvai-vos e arremessai os vossos filhos rumo à eternidade. Aí eu complemento o raciocínio do Khalil Gibran: como homens de bem. E esse é o nosso dever de pais. Tomar deles a condição de tutelá-los e aproveitar essa mente vazia, virgem, e ali transmitir a eles bons exemplos. Porque tem muitos de nós pais, estamos se exemplificando mal. Exemplificar mal não precisa. Que seja bons exemplos, para que eles sigam os nossos exemplos. Obrigado. Depois dessa que o Vicente falou sobre o Gibran, acho que podemos até encerrar, né? Mais poética, sempre que ele é poeta, né? Por que é necessário que tenhamos piedade diante do sofrimento do próximo? Oh, meus irmãos, porque esse sentimento, se ele for sincero e profundo, ele nos levará à prática da caridade. Nos levará ao verdadeiro amor. E quando nós praticamos o bem ao próximo, o amor, até o irmão Camilo, através de Raul, fala que no fundo nós somos egoístas. Porque senão eu vou desejar o bem para o fulano, fazer o bem, porque aí vai ter um lugar melhor no espaço. Porque nós colhemos o que plantamos, então vamos colher coisa boa para plantar coisa boa. Porque se eu plantar espinho, eu não vou colher maçã. Então tem um ponto de egoísmo, até que o irmão Camilo está certo. Porque se nós praticarmos realmente a piedade, mas com amor, com respeito, sem cobrar nada, nós estamos praticando o verdadeiro amor e a verdadeira caridade. E com certeza, no futuro, em outras reencarnações, ou nessas reencarnações, nós estamos caminhando para o caminho do aperfeiçoamento. E com certeza, nós vamos subir um degrau na escada da vida. E seremos muito melhores hoje do que nós fomos ontem. Porque nós estamos plantando, abrindo uma estrada da virtude para nos melhorarmos. E como disse Jesus, meus irmãos, não perderá nem uma ovelha na casa do meu Pai. E um dia nós chegaremos lá. Ou daqui a 1 milhão de anos, a 1 bilhão, ou a 100 anos. Com certeza, nós todos chegaremos lá. Muito obrigado a todos e que Jesus nos abençoe e nos ilumine. E vamos passar a colocar na nossa vida os ensinamentos maravilhosos que Jesus deixou para nós.